no livro de João, capítulo 8. João 8. Vamos falar sobre a mulher que foi surpreendida em pecado. Este é o nome da passagem. Eu usarei também como o nome da nossa mensagem de hoje. A mulher surpreendida em pecado. Bom, talvez você já conheça essa história. É bem possível, aliás. Mas se ela é nova para você, ela é um tanto quanto surpreendente. Os detalhes dela demonstram talvez uma grande sabedoria de Jesus. E antes de ler a passagem, já quero te chamar a atenção para uma coisa. Jesus é um homem extremamente sábio. Ele resolve uma situação complexa com poucas palavras. E me faz lembrar, não sei se é você também, mas o rei Salomão, em sua grande sabedoria, quando resolve o problema de duas crianças. Essa depois você lê, ou talvez você já lembre. Com poucas palavras, talvez seja um bom sinal de quem é sábio. Quem é sábio usa poucas palavras. Quem é sábio não precisa se explicar, não precisa vamos dizer assim, criar inúmeras situações. É o que Jesus faz. E a gente vai aprender com ele como responder, ou talvez o que acontece quando nós vamos até Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Irmãos, essa mulher é confrontada com a lei, ela conhece a graça de Jesus e o próprio Jesus, e é isso que nós vamos ver aqui. A primeira coisa é nos perguntarmos: para que serve a lei de Deus? Por quê? Jesus vivia, obviamente, na Judéia, em que a jurisdição, por assim dizer, em que a lei, até mesmo o que hoje em dia a gente chamaria da Constituição, era a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? A lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, em que nós temos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Está lá em Êxodo capítulo 20. Não vou pedir para você citar os 10 mandamentos aqui, porque talvez até eu vou tropicar em algum outro, né? Só de lembrar, imagina de fazer. Mas é aquele, né? Honrar o sábado, honrar o pai e mãe, não matarás, não adulterarás, e inclusive não adulterarás aqui desta passagem. Junto com os 10 mandamentos, existiam várias normas, regras que eram civis, eu vou explicar isso, e religiosas, sacerdotais. O que é uma regra civil? Uma regra civil é aquela que não era aplicada no culto. Por exemplo, eu gosto de lembrar de uma que eu acho fantástica, né? A regra de, se houvesse mofo numa casa, teria que ser retirado todos os móveis, aquela parede lixada, aplicado alguma coisa ali, depois de 7 dias tinha que conferir, se ainda tivesse mofo, fazer mais uma vez, insistindo, a casa tinha que ser destruída. Essa é uma regra que nós não temos mais, não é verdade? Tem um mofo lá, você lixa, passa uma massa corrida, uma pintura, sei lá o quê, e continua vivendo, não há nenhum erro nisso. Era uma lei civil, uma regra civil, que demonstrava, por que esse tanto de lei? Eram mais de 600. Demonstrava a pureza, era didático para o povo entender que como Deus é puro, eles tinham que ser puros. Por exemplo, havia questões de comida.
os judeus do Antigo Testamento e os judeus ortodoxos ainda hoje não comiam carne de porco. Eu estaria complicado se fosse naquela época, né? Gosto muito, né? Não comiam algumas comidas em específico, né? Mas por que tudo isso? Porque era uma demonstração de pureza. E a bem da verdade que na época de Jesus, as leis e as regras não eram vividas de modo correto nenhum. Primeiramente porque não era possível fazer isso. Por exemplo, existiam sim algumas leis a respeito do adultério, que é o que está escrito aqui, inclusive o apedrejamento. Mas quem dominava em Israel era Roma. O povo judeu não poderia matar ninguém, eles não tinham mais domínio sobre si, só os romanos poderiam matar alguém. Quer ver um exemplo? Quando Jesus é crucificado, precisa passar por Pilatos. Quem que era Pilatos? O líder romano daquela localidade, que no caso era a Judéia. Pilatos, o líder romano que poderia mandar, pode crucificar ou não. O judeu podia falar o que for, crucifica, que eles não tinham esse poder. Então, eles não podiam aplicar a lei. Mas segundo e mais importante, é que eles não viviam a lei de verdade. A verdade é essa, o povo de Israel não vivia a lei, não amava nem adorava a Deus do jeito certo. E aí, nós encontramos alguns homens aqui, presentes, trazendo para Jesus. A palavra diz que são escribas e fariseus. E aqui vai uma coisa importante. Por quê? Se fossem outros, quem sabe estariam errados por ingenuidade. Sabe aquele erro porque você não conhece? Mas não é este o caso. Um escriba, irmãos, é alguém que é chamado de mestre da lei. Numa tradução mais nova, a palavra é mestre da lei. Sabe quem é um escriba? Normalmente um escriba decorava os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha isso, depois você veja lá de Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, pensa o tanto que tempo você demoraria para decorar esses 5 primeiros livros. Eles conheciam tanto, tinha que saber os detalhes, era uma coisa assim absurda. Claro, eles também não tinham Netflix, né? Tinha que fazer alguma coisa da vida, então decorava lá, né? Mas a verdade é que eles conheciam muito a palavra, muito. E os fariseus, você conhece certamente, era um grupo social e político e religioso que tentava aplicar a lei nos seus mínimos detalhes. Gente, eram 10 mandamentos, 613, se eu não estou enganado, regras como essas das que eu falei, e os fariseus ainda adicionavam outras. Por exemplo, sábado não pode trabalhar, tem que guardar o sábado. Ok? O povo de Israel deveria guardar o sábado. Aí os fariseus interpretavam, o que é trabalhar no sábado? Sempre que há uma lei, as pessoas ficam pensando numa regra, né? O que é trabalhar no sábado? Trabalhar no sábado você não pode levar tanto espaço, talvez seja 1 quilômetro ou 2, uma coisa, senão é trabalho. Você pode ir da sua casa para outra casa, levando uma mochila, por exemplo, mas se andar mais de 2 quilômetros, então já é trabalho, era alguma coisa assim. Então, eles ficavam criando leis em cima ainda, que não estava na Bíblia, para ficar, talvez, criando confusão. Então, sabe o que eles solucionavam? Eles faziam o seguinte, você não pode andar mais de 2 quilômetros, é algo assim. Então, você andava 1,5 quilômetros, sentava, depois de meia hora, você já partia dali de novo e continuava. É isso que eles faziam no sábado, né? Mas a ideia aqui é que eles tentavam tanto, mas não conseguiam cumprir a lei de verdade. E eu pergunto para os irmãos, para que serve a lei? A lei de Deus não deveria estar a serviço dos fariseus, dos escribas, mas todo mundo deveria estar debaixo da lei. Ou seja, eu tenho que aprender isso para viver de verdade, não para criar uma cultura em que o outro é oprimido. E era isso que eles faziam. Eles criavam mecanismos para que a lei sempre ficasse do lado deles, sempre fosse a favor deles. Então, tudo aquilo que eles sabiam fazer bem, a lei de Deus mandava fazer. Especialmente a parte do coração, que tinha a ver com amar o próximo. Sabia que amar o próximo está no Antigo Testamento? Mas eles não lembravam direito. Percebe? Na verdade, ficavam discutindo quem que é meu próximo. Era essa a ideia do que acontecia com eles. Então, os escribas e fariseus tinham uma fé corrompida. E quando a fé se corrompe, lembre-se disso, quando a fé se corrompe, ela fica menos afiada para o nosso lado.
ela continua cortando bem para os outros, mas para mim já não corta muito bem. Agostinho de Hipona, um grande servo de Deus, diz o seguinte: o Senhor feriu o meu coração com a tua palavra, e por isso eu te amei. Para quem que serve a lei? Aí eu aplico para mim: a lei de Deus serve primeiro para mim, depois para os outros. Primeiro ela fala o meu coração, primeiro ela me muda, depois ela serve para os outros. É verdade que ela serve para você também, é verdade que você deve cumprir a lei, mas eu tenho que sempre olhar e dizer: eu preciso viver a lei de Deus, eu preciso viver nos caminhos do Senhor. Agora tem um detalhe importante, irmãos: ninguém, a não ser Jesus, cumpriu a lei de verdade. Ninguém conseguiu a lei do Antigo Testamento. E eu te desafio a dar uma olhada, que seja nos 10 mandamentos, e tentar entender se você sempre cumpriu essa lei. Quer ver uma que ninguém consegue cumprir? Não cobiçarás, o 10º mandamento, não cobiçarás. Não é verdade? Você teve uma invejinha, pronto, já cobiça. Por quê? Porque Deus trouxe a lei, e isto Paulo vai explicar aos Romanos. Não havia possibilidade das pessoas serem mudadas, mas é como se a lei fosse um megafone de Deus dizendo: está vendo, vocês não conseguem viver do jeito certo, vocês querem tentar, ou vocês acham que são muito bons para mim, então eu vou mostrar para vocês como que se vive do jeito certo. Todo mundo que um dia já culpou Adão e Eva, você já fez isso? Fala: estou nesse calor aqui, é culpa de Adão e Eva? Não pode ser. Se você já culpou Adão e Eva, antes de culpá-los, tenha certeza que você viveu toda a lei, porque senão você é culpado também. Agora a verdade é que ninguém consegue viver toda a lei. Mas para que serve a lei então? Para condenar os outros? Não, a lei de Deus serve para mim. A lei de Deus serve para condenar. Eu sei que parece estranho dizer isso, mas condenar o meu coração. Todo mundo que lê as Escrituras, que lê, seja o Antigo ou o Novo Testamento agora, tem que ser confrontado e condenado com o seu pecado. Diz um grande pregador, não me lembro o nome dele agora, mas um desses renomados, diz que todas as vezes que ele lê a Bíblia, ou por várias vezes, ele fica envergonhado, porque ela diz exatamente quem ele é. Aquilo que ele é no escondido, que ninguém sabe, a Bíblia diz, porque a lei é isso. A palavra de Deus é santa, pura, ela lê o nosso coração. Agora veja o que esses homens estavam fazendo. Eles estavam lá na frente de uma mulher surpreendida em pecado, surpreendida em adultério, com pedras na mão, prontas para tacarem nela. Eu costumo dizer, irmãos, que nós temos a possibilidade de ter em nossas mãos a Bíblia do fariseu. Conhece a Bíblia do fariseu? Pode ser até a que você está usando, pode ser no celular, no telão, em papel. O que é a Bíblia do fariseu? É aquela que eu leio e só serve para você. Aquela que eu leio. A caixinha de promessa serve para mim. Já viu uma caixinha de promessa? Né? Aquela, confia no Senhor e tudo mais, Ele fará. Opa, essa é para mim. Mas a parte da condenação, essa é para você. Percebe? A Bíblia do fariseu, ou aplicar a Bíblia como ele, é dizer que só serve para o outro e não para mim. Agora, olha onde que eles queriam pegar Jesus. Até o texto de João aqui nos diz. Eles estavam tentando para que tivesse de que acusar Jesus. O que eles pensaram? Esse pessoal não era inocente não, irmãos. E também não eram bobos, eram muito espertos. Por quê? Lembra do contexto social. Quem dominava era Roma, ninguém poderia mandar matar. Então, nenhum judeu, né? Só romano. Então, eles vão lá diante de Jesus com uma mulher apanhada em adultério. O que a lei de Moisés diz? Tem que matar, tem que apedrejar. Mas se Jesus diz que tem que apedrejar, ele está indo contra César, pronto, o imperador romano, pronto. Então, se ele diz que não é para apedrejá-la, ele está indo contra a lei de Moisés. Aí todo mundo poderia dizer: opa, podem parar de seguir esse líder aí, porque ele é contra a lei de Moisés e ele está errado. Agora, se ele diz que ele tem que apedrejá-la, ele está indo contra César, e também pode mandar matar esse homem, porque ele está contra o imperador romano. Percebe? Eles se achavam muito espertos. E agora a gente vai para a segunda parte. Para que serve a graça de Deus? Porque Jesus aqui demonstrou graça de Deus. Aonde Jesus demonstrou graça de Deus para essa mulher? Primeiro, ele não a condenou em primeira instância. Aquela mulher estava com o seu pecado exposto.
É como uma fratura exposta. Talvez você já tenha visto algo assim terrível, né? Alguém com uma fratura, uma ferida. E eu não sei se você é igual eu, já fico meio fraco de ver um negócio desse, mas parece que o olho fica querendo olhar, sabe? Você coloca a mão na cara para não olhar. Está exposto, está visível. E é isso que aconteceu com aquela mulher. Não tinha como não ver o pecado dela. Não era discutido. Jesus não está alisando pecados aqui, irmãos. Porque também, às vezes a gente fica pensando isso, né? Ah, mas Jesus sabe que eu sou bonzinho. Não, Jesus sabe que você é mau. É isso que ele diz. Mesmo vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus diz que nós somos maus. Mas ainda assim, sem alisar pecado, ele demonstrou graça. Então, o que ele fez aqui? A postura de Jesus, irmãos. O modo como ele tratou aquela mulher. Aliás, a postura de Jesus diante de pessoas pecadoras deveria nos ensinar. Olha só, quando Jesus está pregando numa sinagoga era a espécie da igreja deles, né? Havia um homem sentado lá no fundo que tinha uma mão mirrada, uma mão ressequida, provavelmente uma mão não desenvolvida já desde o nascimento. Você vai dizer assim, qual que é o problema? O problema é que na lei do Antigo Testamento, alguém assim não poderia ser, por exemplo, um sumo sacerdote, ou um levita. Por quê? Por causa daquela ideia de pureza, perfeição. Mas, como o povo era muito gente boa, eles interpretaram para algo mais. Se você tem alguma imperfeição, que hoje em dia a gente chama de deficiência física, então você já é impuro, já é completamente impuro. Aquele homem estava esquecido lá. Qual que é a postura de Jesus? Jesus olha para o homem e diz assim: levanta e vem aqui para o meio. Olha só que coisa maravilhosa. Postura de Jesus com essa mulher também é uma postura de graça. Ele estava lá, escrevendo na terra, e ele não fica, vamos dizer assim, surpreso com o pecado dela, né? Jesus poderia dizer: o quê? O que ela fez? Aonde? Não, postura de graça do Senhor. Jesus também coloca a sua reputação à prova por causa daquela mulher. Você percebe, irmãos? Todas as vezes que Jesus trata um pecado, Jesus está colocando a reputação dele à prova. Todas as vezes. Quando Deus tira o povo do Egito, lembra do povo de Israel? Deus diz para Moisés assim: olha, Moisés, eu vou aniquilar esse povo no meio do deserto, povo de dura serviço. Parecia nós aquele povo do Egito, Senhor amado. E Moisés fala: Senhor, mas vão dizer que o Senhor não foi poderoso, porque o Senhor tirou o povo do Egito e eles morreram no deserto. Então a reputação de Deus estava à prova. Claro que Deus é poderoso, é óbvio, né? Mas Moisés lembra disso. Todas as vezes que Jesus lida com o pecador, a reputação de Jesus estava à prova. A gente poderia dizer: Jesus, fica quieto, fica na sua, mas ele vai ao encontro do leproso, ele vai ao encontro do camarada que está lá naquele tanque de Betesda. Jesus vai ao encontro das pessoas pecadoras, vai conversar com gente que ninguém conversava. A reputação dele está à prova, e ele continua fazendo isso. Quando ele traz a gente para o Evangelho, às vezes a gente dá umas cambaleadas, não é verdade? Vai dizer, não é verdade? A gente começa a seguir Jesus, de repente a gente é tentado, e quando vê a gente está fazendo coisa errada, e alguém olha para nós e diz assim: é assim que você é crente? Não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. Ainda bem que tem gente que fala isso para constranger a gente mesmo. É assim que você é crente? Você serve Jesus? Olha aí, a reputação de Jesus está à prova. Não a santidade dele. Ele é muito poderoso, viu? Não há nenhum problema nele. Mas todas as vezes que ele mexe com o pecador, como você e eu, ele está fazendo isso. E com aquela mulher também foi assim. Não era o que os fariseus acusavam Jesus? Ele come com pecadores, gente. Quase como quem diz: fiquem longe dele, ele come com pecadores. E alguém disse brincando, né? Se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sozinho 33 anos da vida dele. Porque todos nós somos pecadores, né? O que é isso, gente? Graça de Jesus, graça de Jesus. Não só a reputação, não só a postura, mas a sabedoria de Jesus foi usada para o bem. E eu acho maravilhoso encontrar isso no agir de Jesus. Jesus é profundamente sábio. E ele é tão sábio que ele usa da sabedoria dele com graça. Quer ver alguns exemplos disso?
Talvez você seja assim também, quando você tem alguma coisa muito boa para dizer para alguém, uma boa notícia ou um bom conselho, vamos pensar assim num bom conselho, e aí você chega para aquela pessoa que às vezes está numa dificuldade enorme, você fala assim, eu já passei por isso, eu vou dar esse conselho, e a pessoa vai resolver essa situação. Aí você chega lá, a pessoa está meio brava, te trata meio mal, o que você pensa? A primeira coisa que você pensa, eu vou ficar quieto, não quer ouvir meu conselho, ou melhor, não merece, não é verdade? Não merece ouvir meu conselho, vou ficar quieto, vou deixar quebrar a cara. E eu gosto sempre de lembrar que lá em Lucas 15, tem as 3 parábolas de Jesus, que elas se conectam, aquilo lá você pode passar anos estudando, além de uma obra inspirada, é uma das grandes obras da literatura da antiguidade mundial. Eu estou falando sobre o quê? Sobre a parábola de Jesus das 99 ovelhas, ou das 100 ovelhas, das quais uma se perdeu, depois da dracma perdida, da mulher que perde a dracma dentro de casa, e depois do filho pródigo, o filho perdido. São 3 histórias que são geniais, extremamente bem construídas, uma grandeza até na literatura. Ou seja, Jesus está dando de toda a sabedoria dele, graciosamente. Sabe para quem Jesus está falando? Sabe para quem? Tem um chute, para os fariseus. Jesus está falando da sabedoria dele para os fariseus, porque termina com o filho mais velho. Você deve se lembrar dessa história do filho pródigo, e o filho mais velho é aquele que não quer que o filho mais novo entre na casa do pai, e aí Jesus está falando isso para constranger o coração dos fariseus, para que eles se abram, para que eles ouçam. Jesus usa da sua sabedoria com graça. É como se Jesus dissesse, eu vou dar o conselho para ele. Se ele fosse dar o conselho só para quem merece, ele não ia dar conselho nenhum, a bem da verdade, né? Por isso que é graça, é algo que nós não merecemos, e ele faz isso, irmãos, ele usa da postura e da sabedoria dele para abençoar esta mulher, porque a graça de Deus deseja salvação. A graça de Deus deseja salvação. De que modo? Ela entristece quem quer que o outro seja condenado. Ela entristece. A história do filho mais velho é clara. Talvez seja um bom exemplo para esses homens com pedras na mão. Quando a graça de Deus vem, nós dizemos, Senhor, mas o Senhor deveria ser mais duro com essas pessoas. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente pensa assim, não vou entregar para Deus não, porque Deus vai ser melhor. Se eu começar a orar, essa pessoa é abençoada. Olha só. Mas a graça também é demonstrada na história de Jonas. Lembra de Jonas, um profeta? Vai pregar para Nínive, mas ele não queria que Nínive se convertesse. E o final de Jonas é ele frustrado. Ele diz para Deus, eu sabia que se eu pregasse o povo ia se converter, e o Senhor ia perdoar eles. Olha que loucura que Jonas está falando. Que a graça de Deus deseja a salvação, e ela entristece quem quer que o outro seja condenado, mas a graça de Deus que deseja a salvação, também entristece aquele que deve ser salvo. Como assim? 2 Coríntios, Paulo explica para nós no capítulo 7, que existem 2 tristezas, a tristeza deste mundo que gera a morte, e este mundo está envolto em tristeza, em angústia, em infelicidade, em vício, em desprezo pela vida que gera a morte. Mas existe uma tristeza boa, sabia disso? Existe a tristeza de arrependimento, a tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, que gera arrependimento, da qual depois ninguém se arrepende. Essa é a graça que deseja a salvação. Ela entristece para que a gente admita o nosso pecado, e eu espero, irmãos, que você esteja triste pelo seu pecado, que não precise pessoas com pedra nas mãos, não, que eu e você sejamos constrangidos pela graça de Jesus, a ponto de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua graça. Essa é a graça de Jesus que estava presente aqui, e foi apresentada para ambos ali, foram confrontados sobre os seus pecados, ambos foram confrontados para a mudança, porque aqueles homens com pedras nas mãos deviam mudar, mas aquela mulher também. Às vezes a gente acha que Jesus é uma espécie de, de mestre bonzinho, tal como, quem sabe você já viu essa representação, um camarada que fica lá sentado meditando, e as pessoas vêm, tipo um guru, né? As pessoas vêm tomar lições para a vida, mestre, o que eu faço, mestre, o que eu faço. Jesus não é esse tipo de mestre, não.
Ele é aquele que nos constrange sobre o nosso pecado, para que a gente mude, para que a gente seja transformado. Então, a graça de Deus serve para nos mudar, serve para nos confrontar. Para que serve a lei? Para apresentar o meu pecado. E a graça, para me dar força, para viver uma vida de Jesus sobre o meu pecado. Então, para que serve Jesus? Sei que essa pergunta é um pouco estranha, né? Para que serve Jesus, né? Porque nós podemos fazer dele, ou tratá-lo, né, como um bezerro de ouro, aquele que se encaixa nos meus padrões. Se atente para isso. Se você está caminhando com Cristo e você não está sendo transformado, você não está constrangido sobre o seu pecado, se não há nenhuma palavra da Bíblia que bate de vez em quando no seu coração para mudar você, como aquele sapato que às vezes aperta o nosso pé, pode ser que eu esteja apenas e tão somente tratando Jesus como um ídolo. Eu não quero ouvi-lo, eu quero só as palavras que ele concorda comigo. Pois um ídolo é assim. Um ídolo só concorda comigo, eu não preciso mudar. Mas Jesus não é assim. Jesus se relaciona conosco e nos manda abandonar pecados, mudar. Essa é a graça cara. Veja só, irmãos, olha que exemplo fantástico aqui para nós aplicarmos a nossa vida e a nossa leitura da realidade. Jesus está diante de uma sociedade opressora. Hoje em dia se fala muito sobre sociedade opressora, mas é porque eles não conheceram os fariseus daquela época, né? Apesar dos pesares, nós não temos pessoas se reunindo com pedra nas mãos, no meio da praça, para atacar nos outros. Se bem que tem gente que queria, mas ainda não estamos fazendo isso. Uma sociedade opressora. E tem muitos condenando essa sociedade. E que bom, temos que condenar o erro. E nós temos diante de Jesus uma outra personagem, que é a mulher pecadora. Então, parece que o mundo é dividido na seguinte forma: tem os que condenam a sociedade e dizem essa sociedade é opressora, mas porque eles querem pecar de todos os modos que quiserem, não é verdade? E tem aqueles que condenam o pecado das pessoas, e às vezes pecados específicos, como por exemplo pecados morais, mas eles aceitam viver numa sociedade que oprime os outros. Jesus condena as duas coisas. Olha aqui, Jesus condena os fariseus com uma cultura ruim, e Jesus condena aquela mulher. Mas por que ele faz isso? Lembre aí, para gerar salvação, para gerar transformação. Ele apresenta a culpa. Este é o meu pecado, e apresenta a solução. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqui vale um detalhe importante também, irmãos. Não está no texto sagrado, mas alguns já pensaram a respeito. Aquela mulher foi pega em adultério, e nós não vamos entrar em detalhes, obviamente, mas certamente ela não estava sozinha. Cadê o homem que foi pego em adultério com ela? E alguns conjecturaram que aqueles homens com pedra nas mãos, se não todos, mas alguns, quem sabe aquela mulher fosse uma mulher da vida, de prostituições, pode ser, não conhecemos a história dela, mas pode ser que vários daqueles homens estivessem em pecado junto com ela. E aí Jesus vai dizer: quem não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha que coisa interessante. Tem um professor meu de teologia que dizia algo ainda mais diferente, né? Apenas como curiosidade, não está no texto bíblico. Diz o profeta Jeremias, isso sim está, que o Senhor vai escrever os nossos pecados na areia. E aqui Jesus estava escrevendo com o dedo na areia. E aquele professor meu, talvez apenas como uma imaginação, ele imagina que Jesus está escrevendo o pecado daqueles homens na areia. E aí aqueles homens leem o pecado deles escrito ali. Mas isso não é nada certo não, é apenas uma imaginação, mas é certo que aqueles homens foram constrangidos com o pecado deles. Onde estão? Onde está aquele que estava pecando? Quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós vamos até Jesus, Ele vem conosco com luz. É isso. Quando nós vamos até Jesus, Ele vem para conosco com luz. E sabe o que acontece com a luz? Eu gosto também de uma ilustração. Se você já foi tirar uma pedra, ou às vezes acontece quando tem vários tijolos, e você tira um ou dois ou vários, que já ficaram algum tempo ali, tem sempre aqueles bichinhos, né, que estão lá escondidos. O que acontece quando você tira a pedra? O bichinho corre para se esconder. É um bichinho que gosta de escuridão. E às vezes acontece isso conosco. Senhor,
me muda. Olha o que está acontecendo com esses homens. Jesus está lançando luz sobre o pecado deles. Eles se aproximaram de Jesus, eles acharam que eles eram perigosos para Jesus, mas quem era perigoso para eles era Jesus, porque Jesus está lançando luz sobre o pecado deles. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, somos confrontados assim. Para que serve Jesus então? Para gerar salvação, ou para que Jesus trabalha seria uma melhor colocação, para gerar salvação, para gerar santificação. E isto, perceba aqui, isto vai gerar em nossos corações amor. Nós vamos conseguir ser constrangidos pelo nosso pecado e olhar para o outro com mais misericórdia. Por final, irmãos, a verdade é que todos nós teremos uma escolha, todos nós somos confrontados com as palavras de Jesus. A gente só precisa escolher receber ou rejeitar, entender que é verdade o que Jesus fala sobre mim ou não. E o que Jesus fala sobre mim? Vamos começar da má notícia. Tem aquela história, né? Quer a notícia boa ou a notícia ruim? Qual que você quer primeiro, aliás? Vamos começar da ruim, porque a gente terminar com a boa, que fica melhor. A notícia ruim é que todos nós estávamos em pecado. Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. E o salário do pecado, você sabe o que é? É a morte. Todo mundo, ninguém é santo, justo o suficiente. Quer fazer a prova? Vive a lei. Veja se você consegue. Todos nós somos pecadores. Ninguém conseguiu subir ao Monte Santo do Senhor por si mesmo, porque é tão bom o suficiente. Os homens tentaram construir uma torre de Babel para chegar ao céu, para não depender de Deus. Era isso que todos nós tentávamos. Adão e Eva comem do fruto para serem iguais a Deus. Caim constrói uma cidade para estar protegido lá, para que naquela cidade ele pudesse ser tal como uma espécie de um Deus. Por quê? Porque ele conseguiria ter segurança, e a gente pode aplicar isso em várias e várias formas. Mas essa é a notícia ruim. Todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Deus e estamos condenados. Sejamos nós os com a pedra, ou sejamos nós lá os ajoelhados com o nosso pecado exposto. Mas a boa notícia é que a graça de Jesus é suficiente para salvar o fariseu e para salvar a mulher pecadora. Tem graça de Jesus suficiente para trazer para casa o filho pródigo e o irmão mais velho. Tem graça de Jesus suficiente para constranger e limpar e purificar e santificar e treinar para ser enviado aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ou aquele que cresceu ouvindo falar de Jesus, mas está fora dos caminhos dele. Esta é a verdade. Todos nós precisamos encontrar Jesus e diariamente ser discipulados por Ele, ser trabalhados por Ele. Esta é a verdade. Então, qual que é a escolha então? Aceitar ou rejeitar. Bom, eu tenho caminhado com Cristo aí um certo tempo, e não posso dizer que sou um grande exemplo, né? Paulo dizia: sede meus imitadores. Diz o pastor Vanuar que a gente tem que dizer isso. Você estava no aniversário da igreja? Diz ele que tem que dizer isso, sede meus imitadores, né? Então vamos lá, gente, vamos ser imitador do pastor Vanuar, que é mais fácil do que eu dizer de mim. Mas a verdade é que o que eu posso testemunhar de mim é que várias e várias vezes seguir Jesus vai se tornando desconfortável. Isso é uma boa notícia, aliás, tá? Estou na parte boa agora. O que é desconfortável? Porque você começa a seguir Jesus e pensa assim: agora eu estou bem, hein? Agora eu já sei. Normalmente você pensa que está bem quando você está se comparando com os outros. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente fala assim: não, mas comparado àquele irmão lá, eu estou na glória já. Mas você não vai se comparar com o irmão. A nossa medida é a medida do varão perfeito, que é Jesus. Deus não nos mede pelo irmão. E às vezes a gente escolhe os piorzinhos, né? Aquele irmão lá, eu estou bem demais. Se ele vai para o céu, talvez você nunca falou isso, mas talvez você já tenha ouvido isso. Mas Deus não nos mede pelos outros, Deus nos mede pela medida de Jesus. E é por isso que de vez em quando fica desconfortável. Eu às vezes digo para Deus: Senhor, eu achei que eu já sabia tudo, Pai. Eu achei que eu já tinha, pelo menos assim, né, grande parte. Sabe aquela história, 99%, então só fica corrigindo ali. Não, vira e mexe, parece que o Senhor vai expandindo, dizendo: esta área da sua vida, aquela coisa ali, aquela outra área, vamos tratar, vamos crescer, vamos amadurecer. Parece que é isso.
Sempre caminhando com Jesus, nós teremos que receber ou rejeitar o que Ele diz para nós. Cresça nisso, melhore naquilo, seja transformado naquilo outro. Mas sabe qual é a parte boa? É quando nós fazemos isso, nós encontramos um Jesus amoroso, que diz: olha, eu não te condeno, só vai e não peques mais. Continue caminhando. A graça de Deus para te salvar e a graça de Deus para te santificar e para mudar a tua vida. Graça de Deus não acontece só naquela hora que você levantou a mão para aceitar Jesus. Acontece todos os dias, especialmente amanhã de manhã, na segunda-feira, né, que é o mais difícil. Quando você acorda e diz: Senhor, eu preciso testemunhar do Senhor. Graça de Deus está ali. Termino dizendo que aquela mulher, surpreendida em pecado, foi surpreendida em perdão. Aquela que estava perdida foi achada pelo pastor das ovelhas. A mulher condenada diante de todos foi absolvida pelo único que importava, graça sobre graça. E todos nós estamos diante dos nossos pecados, irmãos, confrontados por Jesus, podemos ser perdoados por Ele. As pedras apontadas, talvez eu mereça, talvez você mereça. O que eu não mereço é misericórdia, o que eu não mereço é o amor de Jesus. Antes, talvez eu chorava porque era condenado pelo mundo. Hoje nós somos convidados a chorar, porque somos amados pelo Senhor. Agora, o nosso ódio, ou não detestamos mais aqueles que nos atacavam, mas detestamos muito mais o pecado que nos afasta dele, que nos afasta do abraço de Jesus. A mulher surpreendida em pecado, então, surpreendeu-se em transformação. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. A mulher surpreendida em pecado foi surpreendida em perdão. Aquela surpreendida em condenação foi surpreendida em graça de Deus. E esse é o convite para você hoje. Jesus não quer aplainar pecados aqui, dizer: está tudo bem, viu, continue. Não. Mas se houver arrependimento, haverá perdão. Se houver arrependimento, haverá transformação. Este é o perdão e resgate de Jesus para você e para mim. Quero orar junto com você, colocar nossas vidas na presença de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado porque Jesus está acima da lei, não porque Ele a jogou fora, mas porque Ele a cumpriu. Obrigado porque nós podemos olhar para Jesus e sermos perdoados, transformados, restaurados. Porque onde havia pecado, há um convite para haver graça sobre graça. Onde havia tristeza, há um convite para que essa tristeza se transforme em arrependimento e gere alegria. Onde havia afastamento do Senhor, morte, rancor, ódio, há o convite para ser encontrado por Ti e haver amor, misericórdia, novamente graça do Senhor. O Senhor conhece tudo aquilo que estamos carregando, Senhor. Talvez a bagagem que trouxemos hoje, uma bagagem de pecado, de condenação. Quem sabe aquilo que nós pensamos que ninguém pode descobrir. E ai de mim que poderia acontecer a mesma coisa que essa mulher, um dia todos estarem com pedras nas mãos. Mas, Senhor, queremos colocar isso diante do Senhor, antes mesmo de ser exposto, queremos expor ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Admitimos, confessamos, mas sabemos que encontraremos graça. Nos ajude até no arrependimento, Senhor, para que a gente saia daqui limpo pela Tua palavra, purificado pelo Senhor, transformado com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Não apenas, tão somente admitimos pecados ou confessamos, porque queremos que eles não estejam mais em nós, mas porque amamos o Senhor. E isso faz com que a gente se afaste de Ti. Por isso o pecado é tão detestável, porque nos afasta do amado das nossas almas. Este é o nosso pedido, Senhor. Purifica o nosso coração e o nosso ser na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.